Olá alunos, nesta videoaula nós vamos falar sobre a instalação do Windows Server 2012 R2. Bom, então vamos criar aqui uma máquina virtual, coisa que nós já vimos nas aulas passadas. Então, para se criar uma máquina virtual, basta apertar em novo, colocar o nome da máquina, eu vou botar aqui o Windows Server 2012 Servidor 1, porque nós vamos precisar de mais servidores para as próximas aulas, tá? Então, esse aqui vai ser o servidor 1. Aqui eu vou mudar o tipo, não é o Windows Vista. Tá aqui o Windows 2012 64 bits. Vou apertar em próximo. 2 GB de memória RAM. Tudo bem? Posso deixar isso aqui, eu posso mudar depois para mais ou para menos. Vou apertar em próximo. Vou criar um disco virtual onde vai ser instalado o sistema operacional. Criar. Tipo VDI. Próximo. Dinamicamente alocado. Próximo. Vou definir a pasta padrão, vou botar dentro da pasta VMs, conforme nós vamos seguindo o padrão das nossas videoaulas anteriores. Salvar. Aqui o tamanho dele 25 GB, posso botar aqui 80, como eu já disse, você não vai consumir todo o espaço, porque nós escolhemos dinamicamente alocado, então vou deixar aqui com 80 GB, vou apertar em criar. Pronto, está criada a máquina. Agora é o seguinte, uma coisa que vocês não viram na aula passada. Nós vamos adicionar mais disco nessa máquina para fazermos outras coisas posteriormente, tá ok? Então, eu vou clicar aqui, vou marcar o servidor, vou apertar em configurações e vou fazer alguns ajustes, tá? Como por exemplo, vou vir aqui em armazenamento, aqui em controladora SATA, eu vou pegar e vou apertar aqui, ó, adicionar disco rígido. Vou criar um novo disco, tipo VDI, próximo, dinamicamente alocado, próximo. Vou salvar lá dentro de VMs também. Vou procurar o nome desse disco. Tá aqui, ó, Windows Server 2012 Server 1. Aí vou botar aqui disco extra 01 e vou salvar. Vou deixar ele aqui com 50 GB. Como eu já disse, não preciso me preocupar com isso, que ele está dinamicamente alocado. Vou apertar em criar. E pronto, essa máquina virtual ela irá funcionar como se tivesse 2 discos rígidos. Eu vou adicionar mais um outro disco rígido, lembrando que isso daí vai ser para aulas futuras, tá? Então eu já estou preparando a máquina. Vou apertar aqui em adicionar novo disco, criar outro disco, VDI, próximo, dinamicamente alocado, próximo. Vou salvar de novo, lá dentro da pasta de VMs. E esse daqui vai ser o meu disco extra 2. Salvar. Vou botar ele também com 50 GB, igual o outro. Não precisa ser do mesmo tamanho, tá? Eu só estou padronizando. Criar. Pronto, tá aqui. Então essa máquina virtual ela tem 3 discos rígidos. Um deles vai ser para o sistema operacional. E os outros 2 vai ser para fazer um trabalho de gerenciamento de disco nas aulas posteriores, tá ok? Então vou apertar aqui em vazio e vou montar a imagem do Windows Server 2012. Selecionar arquivo disco virtual. Vou procurar aqui o meu instalador, que é o meu ISO, tá aqui. Vou vir aqui em rede e vou deixar aqui 2 placas de rede em modo rede interna. Tá aqui, então tem o adaptador 1 e o adaptador 2, ambos em modo rede interna. Vou dar OK, quer dizer, vou vir aqui em sistema e vou botar mais um processador para ela. Tá aqui 2 processadores, OK. E agora eu vou iniciar para dar início ao processo de instalação do Windows Server 2012. Vou vir em visualizar, vou mudar para modo escalonado, que fica melhor.
Aqui ele está dando início, está dando boot pela imagem do CD, como se fosse um CD real. E vocês vão ver que a instalação do Windows Server 2012 é bem semelhante à do Windows 7. Como também é bem semelhante à do Windows 2008 Server também, tá ok? Então isso que vocês estão vendo aqui serve para caso você queira fazer a instalação do Windows Server 2008. Vamos aguardar mais um instante. Vale lembrar, claro, que o Windows Server 2012 é a versão mais atualizada do sistema operacional servidor de rede da Microsoft. Pronto, está aqui. Idioma a ser instalado, deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Idioma a ser instalado é o português Brasil. Formato de moeda, português Brasil. E aqui o método de entrada, ABNT. Se o seu teclado tem C cedilha, você vai escolher ABNT2. No meu caso, o meu teclado é Estados Unidos Internacional. Vou apertar em avançar. Instalar agora. Vamos dar mais um tempo. Vale lembrar que o Windows Server 2012 ele tem disponível em diversas versões, tá? Você tem a versão Standard, você tem a versão Enterprise, você tem a versão Data Center. A diferença entre uma versão e outra é a questão de licenças que você tem. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. A versão Data Center, quando você compra, obviamente ela é a mais cara, você tem direito a fazer quantas instalações virtuais você precisar ter. Nesse caso, então, se você compra uma licença da versão Windows Server Data Center, versão Data Center, você pode criar 50 máquinas virtuais, 100, 200 máquinas virtuais que você terá licença para isso. Já diferente de quando você tem, por exemplo, a versão Standard. Na versão Standard, você pode ter apenas uma licença. Aliás, uma licença de uso, e ela só pode ser ou física ou virtual. Obviamente também existe diferença com relação à quantidade de ferramentas que vem disponível para a instalação. Por exemplo, a versão Data Center ela é a mais completa, ela vem com todas as funcionalidades de servidor, ao contrário da versão Standard. A versão Standard ela vai carecer de algumas ferramentas que a versão Data Center vem. Mas para não falar disso aqui, observe no post desse vídeo, onde eu vou estar colocando detalhadamente a questão de licença com relação a essas versões, tá? Bom, aqui você tem que botar uma chave, que é um serial, que você consegue no site da Microsoft para versões que são versões de demonstração, tá ok? Então, eu vou pegar aqui a minha versão, a minha chave. Vou colocar ela aqui e vou apertar em avançar. Pronto, coloquei meu número de série lá, apertei em avançar. E aí aqui agora ele vai te dar a opção de fazer a instalação. Alguns instaladores, eles vêm com mais opções aqui, tá? Vem a versão Windows Server 2012, Data Center, Enterprise, Standard. E aí você que escolhe a que você quiser instalar. Bom, mas aqui uma pequena observação. Observe que eu só tenho duas opções. Eu tenho essa daqui de cima, o Windows Server 2012 R2 Data Center, instalação Server Core. Aí você fala, pô, mas o que é Server Core? Server Core é uma licença para o Windows sem interface gráfica, ou seja, somente em modo de comando. É alguma coisa semelhante ao terminal do Linux. Aí você fala, poxa, mas por que foi que a Microsoft lançou uma versão de um servidor sem interface gráfica? Ela fez isso para dificultar a operação do sistema operacional por pessoas que não sabem mexer. Então, para você mexer numa versão Windows Server 2012 Server Core, você precisa ter conhecimento das sintaxes de comando e de sintaxe de comando para modo shell desse servidor, que obviamente é diferente de praticamente tudo que você viu, tá? Então eu aconselho que você faça a instalação dela aqui, ó, servidor com GUI, Graphical User Interface, que é a interface gráfica do usuário. Obviamente que você pode reverter
tá? Você pode reverter a instalação. Ou seja, se você instalar a versão Severcore, você pode instalar a versão com GUI. Isso daí é uma coisa que na versão 2008 não é possível, tá bom? Então você pode reverter. Se você fez a instalação Severcore, você pode botar a versão com interface gráfica. Bom, vou escolher aqui a versão com interface gráfica, vou apertar em avançar. E aí eu vou ser submetido àquela tela de termo de licença de uso, onde eu tenho que aceitar a licença de uso. Apertar em avançar. Vou fazer a instalação personalizada. Pronto. E aqui veja só, como eu disponibilizei para essa máquina 3 HDs, eles estão aparecendo aqui na minha tabela de gerência de partição de disco. Bom, muito bem. Como eu disse que eu vou fazer a instalação no primeiro disco, vou marcar ele aqui, esse é de 80 GB, vou apertar em novo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma partição de 60.000 megabytes. Vou apertar em aplicar. Vou dar OK. Tá aí, ele está criando a partição, tá aqui. E aqui está o restante da minha partição, que seria a minha unidade D, onde eu guardaria meus arquivos, tá? Então eu vou criar ela também. Vou apertar em novo. E vou apertar aqui em aplicar. Pronto. Então agora eu tenho essa partição que é criada automaticamente com 350 MB, que é a partição de boot do sistema de inicialização. Essa partição com 60 GB, que será a minha unidade C, onde eu vou ter o meu sistema instalado. E essa daqui, uma pequena partição, que será a minha unidade D, com 21 GB, tá? Eu vou marcar aqui essa partição. Aí você fala, ei, mas e esses outros dois discos, você não vai criar a partição dele agora? Não, nós vamos criar posteriormente, tá? Então vou deixar aqui marcado, vou apertar em avançar. E agora ele está começando a cópia dos arquivos binários para o funcionamento do Windows Server 2012. Então agora eu vou dar uma pausa na gravação e eu retorno à gravação assim que for necessária minha intervenção. Passados cerca de 25 minutos, está aqui a próxima iteração necessária, essa daqui, onde eu vou definir a senha do usuário. Tá? Então, fazer o seguinte, eu vou tentar de 1 a 8. Ó. De 1 a 8, tá? Concluir. Veja só que ele diz aqui, ó, a senha não atende aos requisitos de complexidade. Aí você fala, poxa, mas o que é um requisito de complexidade? No caso do Windows Server 2008, 2012, existe uma diretiva de segurança local, tá? Que é diferente de diretiva de segurança de domínio. Tá? Existe uma diretiva de segurança local de complexidade de senha ativada. Aí você fala, o que é isso daí? São senhas que devem ter letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Tá ok? Então tem que atender esses requisitos de complexidade. Então eu vou digitar aqui uma senha complexa que vai estar disponível no site, no post desse vídeo, para que você possa se basear. Eu vou estar disponibilizando duas senhas lá, que são as senhas oficiais dos cursos da Microsoft, tá? Então são senhas públicas que você poderá utilizar para esses laboratórios. Inclusive eu aconselho que vocês façam os seus laboratórios se baseando nesse vídeo aí, para ter uma boa produtividade nos seus estudos, tá? Então ele está finalizando aqui as configurações de novo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, retornando assim que for necessário alguma interação nossa. Passado cerca de 1 minuto e meio depois da pausa, tá aqui, já estamos na tela de logon. Tá, então, Ctrl Alt para acessar um instante. Debuguei aqui um instante. Basta pressionar Ctrl Delete para você acessar aqui o servidor, tá ok? No normal seria Ctrl Alt Delete, tá? Mas dentro dessa máquina virtual é o Ctrl Delete. Tá aqui na senha do administrador, vou digitar
a senha que for oferecida para o administrador, que é uma senha complexa, é uma senha que contém letras maiúsculas, minúsculas e acentos e números. Pronto, então veja só, uma das características do Windows Server, tanto 2008 quanto 2012, é que quando você loga nele, ele abre uma tela de gerência de servidor, que é chamada de Server Manager. Tá? Ele está carregando aqui, vamos esperar um pouco. E vale lembrar o seguinte, tá? Quando você conclui a instalação de um servidor, ele já não é um servidor. Ele não passa de um computador normal, seja virtual, seja físico, tá? Não passa de um sistema operacional normal, tão normal quanto um Windows 7, por exemplo. Tá? Então, para que você faça com que o seu servidor de rede vire realmente um servidor de rede, você deve instalar funções de servidor no seu sistema operacional. E aí veja só, um Windows Server 2012, ele pode ser um servidor, deixa eu minimizar aqui essa tela. Ele pode ser um servidor controlador de domínio, que vai gerenciar acesso de usuários, acesso a compartilhamentos, senhas de usuário, tempo de vida de conta, grupos de segurança, etc. e tal, como ele também poderá ser, junto de um controlador de domínio, ele pode ser um servidor de arquivo, ele pode ser um servidor de certificados digitais, ele pode ser um servidor de impressão, tá? Então, enfim, uma gama imensa de funções. Obviamente você pergunta, é aconselhável instalar todas as funções de um servidor em uma única máquina? A resposta é, claro que não. O certo é que você tenha servidores dedicados. Aí você fala, pô, o que é um servidor dedicado? É um servidor que executa uma única função. Com raras exceções, você vai instalar mais de uma função de servidor em um único computador. Quando eu falo computador, eu estou me referindo a computadores físicos ou máquinas virtuais, pouco importa, tá? Então, se você vai ter um servidor de arquivo, é importante que você tenha um computador que seja apenas servidor de arquivo. Se você vai ter um computador que vai ser controlador de domínio, é importante que você tenha um computador que seja apenas controlador de domínio e assim respectivamente. Lembrando que você poderá agrupar todas as funções em um único computador, mas isso é desaconselhável, tá ok? Bom, muito bem, então vamos dar um passeio aqui rapidamente, porque essa é uma videoaula de introdução apenas, tá? Então, essa daqui é a tela do Server Manager, ou seja, do gerenciador de servidor, que eu posso fechar, tá aqui, fechei, e eu tenho acesso a ela aqui através deste ícone que fica fixado na barra de tarefas, tá? Basta clicar aqui nele que ele abre novamente. Uma inovação. Opa, vou dar uma pausa aqui para reiniciar o servidor aqui que ele deu erro, tá? Pronto, o computador já reiniciou, não sei qual foi o motivo daquele erro, mas bom, tudo bem. Ele reiniciou e voltou para cá. E veja só, por ser um sistema operacional servidor, ele abre com essa tela aqui de controle de evento, onde ele quer saber por que motivo foi que o sistema operacional foi desligado inesperadamente. Aqui eu posso escrever qualquer coisa. É lógico que esse aqui foi um erro de memória. Bom, desligamento por erro, comentário, erro de memória, ok, isso vai ficar gravado no Event Viewer do sistema operacional. Pronto, está aqui. Bom, voltando ao que eu estava falando. Essa daqui é a interface de gerenciamento do computador, que é uma inovação do Windows Server 2012. Apareceu no 2008, mas não é assim tão sofisticada quanto a do 2012. Muito bem. Veja só, nessa área da esquerda aqui eu tenho o painel, que é chamado de dashboard, onde eu tenho algumas informações resumidas sobre o funcionamento do meu sistema operacional. Tá aqui.
Aqui ele está me mostrando algumas coisas em vermelho. Eu posso ver aqui, ó, serviços 4. Tá? Aqui ele está mostrando serviços que não estão ativos. Serviço de log de acesso, coordenação de transação distribuída, serviço de política de diagnóstico, está aqui. Eu posso clicar e iniciar esses serviços, caso assim eu ache necessário, tá? Aqui em eventos, ele está me sinalizando uma coisa. Aqui foi um erro de kernel. Foi aquele erro que levou o sistema operacional ao desligamento inesperado, tá? É isso que ele está me avisando aqui nessas sinalizações vermelhas. Bom, muito bem. Aqui em dashboard, então, eu tenho um resumo das funcionalidades do meu servidor. Aqui em servidor local, eu tenho acesso às informações deste computador. Aí você fala, mas como assim deste computador? Porque uma das características do Windows Server 2012 é justamente o gerenciamento centralizado dos servidores que você porventura tenha no seu domínio. Tá bom? Tanto é que, veja aqui em painel, que aqui no dashboard ele pega e me mostra, ó, servidor local, e aqui ele me mostra uma outra área escrito todos os servidores, aonde consequentemente estará inserido o servidor local também. Tá bom? Então, uma das características desse Server Manager do Windows Server 2012 é justamente o gerenciamento centralizado de todos os servidores que você tem no seu domínio. O que eu estou querendo falar com isso é que no painel de um único servidor é possível que você colete informação de todos os outros servidores que você tem na sua rede. Tá? Essa é a principal característica, o gerenciamento centralizado de servidores. Então, observe aqui na aba da esquerda que eu tenho servidor local, onde eu tenho informações referentes a este meu servidor, os eventos que ele está executando, os serviços que ele está executando, se o serviço está parado, se o serviço está em execução, está aqui onde eu estou passando o mouse, o tipo de inicialização, se é automático, se é manual ou se é com atraso, entre outras características aqui, tá? Tá aqui o demonstrador de desempenho, enfim, um monte de informação importante. Essa primeira aba é a mais importante, ela me mostra aqui o nome do computador, grupo de trabalho, afinal de contas eu ainda não criei um domínio, se o firewall está ativado, se o gerenciamento remoto está habilitado, se a área de trabalho remoto está habilitada, se o grupamento NIC, que é chamado de NIC Teaming, está ativado ou não, e aqui as minhas interfaces de rede, se elas estão recebendo endereço por DHCP ou se está manual, etc. e tal. Informações também, é claro, sobre a versão do sistema operacional. Bom, muito bem. Aqui na aba Todos os servidores, eu tenho acesso a todos os servidores que estão ingressados no gerenciamento centralizado. Aí você olha aqui nessa aba aqui de cima, você fala, poxa, você só tem um computador. Lógico, eu acabei de criar essa rede virtual e só tenho um servidor nela, que é ele mesmo. Obviamente, se eu tivesse 5 outros servidores e todos eles estivessem ingressados no gerenciamento centralizado, todos eles estariam aparecendo aqui. O bom disso é que quando você clica em cada um deles, você pode ter acesso às informações do sistema operacional, tal como o desempenho, se os serviços estão em execução, você pode parar ou iniciar o serviço, etc. e tal. Vale a pena lembrar o seguinte, é possível fazer isso também a partir no 2003, no 2008, é possível você remotamente, a partir de outro computador, acessar os serviços que estão em outro servidor, reiniciando ou parando o serviço de maneira remota. Mas a diferença não é assim tão acessível quanto no Windows Server 2012, tá ok? Bom, quando você instala uma função no seu servidor, ela também aparece aqui. Tá? Ela sai aparecendo aqui também para você.
Mas eu não tenho nenhuma aqui, tá? Não acho que é porque você está enxergando isso daqui que você está tendo acesso a funções que foram instaladas, não, porque não é. Tá certo? Isso daqui já é instalado por padrão nele. Muito bem. Para você instalar uma função no seu servidor, basta que você clique aqui em painel e aperte aqui em adicionar funções e recursos. Depois que você faz isso e segue todos os processos de instalação, aí sim, esta nossa máquina virtual, por exemplo, ela passará a exercer o papel extra, que vai ser o papel que foi designado para aquela função que eu instalei. No entanto, nós só vamos ver essa parte na próxima videoaula. Então, essa videoaula ela foi apenas de introdução ao Windows Server 2012 e agora acesse o site e assista as próximas aulas.